Muito bem, estamos iniciando aí essa série de vídeos, né, sobre os aspectos emocionais dos personagens bíblicos, onde nós estudaremos as expressões emocionais dos mais diversos personagens da Bíblia. E eu quero convidar você a vir comigo nessa série de estudos, nessa série de reflexões sobre as expressões emocionais dos personagens bíblicos, sobre os aspectos emocionais dos personagens da Bíblia, ok? E hoje, para a gente iniciar aqui essa nossa série, eu quero falar sobre um personagem chamado Gideão. Você já ouviu falar de Gideão? Isso, está na Bíblia. Está lá em Juízes, capítulo 6. Se você quiser, pega a sua Bíblia e acompanhe conosco aí. Juízes, capítulo 6, eu quero ler com você o versículo central. Para mim aqui nesse estudo, nessa série de reflexões, o versículo central em relação aqui a Gideão é o versículo de número 15, que diz assim, Juízes 6, versículo 15. E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Eu chamo essas palavras de Gideão de expressões emocionais negativas, ok? Expressões emocionais negativas. Veja como ele se expressa. E essas expressões, muita gente pode falar, é falta de fé, é falta de confiança em Deus, mas o que eu vejo aqui é expressão emocional. É o emocional de Gideão, e é uma coisa interessante a acrescentar, que às vezes a pessoa tem fé, a pessoa tem confiança. Ninguém duvida de que Gideão era uma pessoa escolhida por Deus por causa da sua fé, da sua confiança, da sua submissão à vontade de Deus, da sua obediência a Deus, da sua fé nas palavras de Deus. Porém, ainda assim, havia um aspecto na vida de Gideão que poderia prejudicar e muito toda a sua condição espiritual, toda a prática da sua espiritualidade, que é o quê? Essa sua condição emocional. Ok? Essa expressão emocional que nós estamos lendo aqui, saindo da boca de Gideão, é uma denúncia, é um alarme que soa para a gente entender que esse homem, assim como todos nós, tinha aspectos emocionais que também precisavam ser trabalhados. Muita gente pensa que só tem que trabalhar a fé, que só tem que trabalhar a comunhão com Deus, que só tem que trabalhar a perseverança, que só tem que trabalhar a leitura da Bíblia, que só tem que trabalhar as questões relacionadas à espiritualidade, à religiosidade da pessoa. Mas estou aqui para te dizer que além desses aspectos da espiritualidade, que são fundamentais serem trabalhados, fortalecidos, existe também o aspecto emocional. E isso em todos os seres humanos, inclusive também na vida dos personagens bíblicos. Então vamos ler novamente aqui, Juízes capítulo 6, versículo 15, a gente lê Gideão dizendo, ai Senhor meu, veja como ele começa falando, ai Senhor meu, é uma linguagem lamentosa, né? Ai Senhor meu, imagina você conversando com alguém que já começa a falar se lamentando, ai Senhor meu, e depois ele diz, com que livrarei a Israel? Como é que eu vou livrar Israel? Eu não tenho condições para livrar Israel, quem sou eu? E olha só, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou mais pobre, eu sou o que menos tem condição, coitado de mim, eu não tenho condição para nada, não tenho dinheiro, não tenho recurso. Olha a expressão emocional, gente. E ele diz acerca dele, e eu, aqui na minha Bíblia está bem frisado, uma vírgula, né? E depois outra vírgula, e eu, vírgula, o menor na casa de meu pai. Olha as expressões emocionais que expressam aqui, ó, baixa autoestima. Ele tinha uma baixíssima autoestima. O que Gideão via nele? Não via nada de bom. Não via nada de bom. Mas olha que interessante. Veja só como Gideão pensava de si exatamente o contrário, até mesmo do que Deus pensava dele. Porque tem pessoas que pensam de si só elas mesmas, o que elas pensam, porque ninguém mais pensa o que elas pensam de si mesmas, né? Nem Deus pensa aquilo para ela, mas ela está pensando. Tem pessoas que estão ao seu redor, que olham para você e veem você como uma pessoa maravilhosa, mas você se vê sempre como uma pessoa defeituosa, uma pessoa que não tem isso, não tem aquilo. As pessoas admiram você, gostam de você, zelam por você, sabem da sua importância, mas você mesmo não sabe. Veja como Deus via Gideão, gente. Olha só que coisa interessante. Olha o que o anjo do Senhor vai dizer para ele. Versículo de número 11. Vamos ler o 11 primeiro. Então veio o anjo do Senhor, sentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Primeira coisa,
Primeira coisa, um grande sinal positivo em relação aos aspectos emocionais é a pessoa continuar produtiva em tempos de crise. Tem gente que por causa de crise para de trabalhar. Tem gente que nem na crise faz nada, que nem não estando em crise faz nada, ok? Mas veja, a pessoa na crise continua produzindo. Estava todo mundo escondido em cavernas, em fortificações, em covas, mas Gideão estava malhando trigo no lagar, ou seja, ele continuava produtivo mesmo no tempo da dificuldade. E isso é um bom sinal. Só que Gideão não enxergava isso. Ele não enxergava. Esse é o primeiro bom sinal emocional em Gideão, hein? Vamos ver o segundo? Versículo de número 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente, ou em outras bíblias, varão valoroso. Segunda coisa, segundo ponto positivo, varão valoroso, homem valente. Como é que ele era visto por Deus? Como alguém que tinha coragem, como alguém valente, como alguém de valor, como alguém que era um guerreiro forte, alguém que podia fazer a diferença. Mas Gideão não se via assim, ok? Esse é o segundo sinal positivo em Gideão que ele não enxergava. Vamos ver o terceiro sinal positivo? Olha só, o terceiro sinal positivo, versículo de número 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Vai nesta tua força. Terceiro sinal positivo em Gideão, força. Ele tinha força. Olha aí, gente. Ele tinha força. Ele tinha força. Então, os aspectos emocionais positivos em Gideão são esses, ok? Alguém que continuava produzindo em tempo de crise, alguém que era vista pelo Senhor, né, e pelas pessoas ao redor como uma pessoa valente, valorosa, corajosa. E terceiro, outro aspecto emocional positivo, ele era alguém de força. Ele era alguém que tinha em postura, né? Postura ali física, alguém de disposição. Ele tinha esse terceiro sinal positivo. Porém, o que Gideão via quando ele olhava para ele mesmo? Versículo de número 15 de novo. Ai, Senhor meu, ele se via como um pobre coitado. Com que livrarei Israel? Como alguém que não tinha condições, que não tinha ferramentas para fazer diferença. Que mais? Eis que a minha família é mais pobre, Manassés, como alguém que veio da vida pobre. Tem muita gente que usa a pobreza como desculpa para não ser nada na vida. Tem muita gente que usa a pobreza como desculpa para viver sempre na miséria. Tem muita gente que usa a pobreza como desculpa para não conquistar coisas melhores. E isso é uma desculpa emocional. É um aspecto emocional negativo. É uma expressão emocional negativa a qual você está se entregando. E por isso você está expressando isso. Ó, a minha família é mais pobre, Manassés, e a pior de todas é a última. E eu, o menor na casa de meu pai, eu sou o menor, eu sou um insignificante, eu sou o zero à esquerda. Olha a baixa estima de Gideão, gente. Mas não era isso que Deus via nele. E não era isso que as pessoas viam nele da mesma forma. Você só tem visto os aspectos emocionais negativos que você tem. Procure enxergar, ver aquilo que Deus vê em você e que as pessoas ao teu redor também veem. Você não vê suas qualidades, mas tem muitas pessoas vendo. E detalhe, não é ser narcisista, não é ser bobo, achar que é melhor do que os outros, não, ok? Mas é enxergar o que você é de verdade. Não enxergue o que as emoções, o que os aspectos emocionais negativos estão fazendo ou querendo fazer você enxergar, ok? Gideão vai viver uma mudança e você também pode ver uma mudança. Deus vai ser o agente da mudança de Gideão, mas para algumas pessoas o agente de mudança vai ser um psicólogo, vai ser um psicanalista, vai ser uma terapia. E qual o problema nisso? Nenhum. O importante é você viver uma mudança. Sair dessa vida de expressões emocionais negativas para ter uma vida de expressões emocionais positivas. Sair de uma vida onde o que prevalece na sua vida são os aspectos emocionais negativos para viver uma vida onde você enxerga o que você é de verdade e não o que você pensa pautado nas emoções negativas que você deixa prevalecer na tua vida. Olha o que vai acontecer com Gideão, quer ver? Juízes, capítulo de número 7, o versículo de número 17, a gente finaliza aqui. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim farei. Está ouvindo o que eu li? Vou ler de novo, hein? E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim farei vós. Veja a mudança. Olha para mim. Agora ele está enxergando as potencialidades dele. Agora ele está enxergando que ele era alguém capaz de
produzir em tempos de crise. Agora ele está enxergando que ele, o Gideão, que se dizia menor, que se dizia incapaz, agora ele está enxergando que ele é forte. Agora ele está enxergando que ele tinha capacidades e potencialidades para viver o melhor de Deus, para fazer a diferença. Você também pode chegar nesse mesmo ponto que Gideão chegou, passando a ser uma pessoa, deixando de ser uma pessoa que só enxerga os aspectos negativos em si mesmo e passando a ser uma pessoa que passa então a enxergar os aspectos positivos em si mesmo. E assim as suas expressões vão mudar de expressões emocionais negativas para expressões emocionais positivas. E Deus pode te ajudar nisso, ok? Deus pode te ajudar nisso. Mas, se você quiser, procure também ajuda especializada, procure o psicólogo, procure o psicanalista, procure a terapia, mas não aceite viver assim a vida toda, porque você pode fazer muito ainda nessa vida, pessoas estão contando contigo, você pode fazer ainda diferença na vida de muitas pessoas. Valeu? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Fui. Até o próximo vídeo.